Oi pessoal, bom dia, boa semana a todos. Eu vou falar para vocês a respeito dos trigger points, dos pontos de tensão. O porquê que eu tô vindo falar para vocês a respeito disso aqui hoje. Semana passada apareceu um paciente para mim se queixando muito de dor no ombro, né? Bem aqui na parte de acrômio, clavicular, enfim, relatava dor ao fazer as atividades físicas, principalmente a elevação de ombro, abdução, e falava, será que eu tô com alguma lesão, ou posso estar com alguma tendinite, alguma bursite? Enfim, aí o que eu falei com ele? Eu falei assim, ó, pode ser sim, né? Eu fiz alguns testes com ele, o teste subescapular deu positivo, do supra também. Só que eu falei pra ele, ó, a gente pode pedir um exame sim, porque eu gosto muito de trabalhar em cima de evidência, né, em cima de exames. É muito difícil a gente trabalhar em cima do eu acho, pode ser. Então eu sempre prefiro pedir exame para tirar qualquer dúvida, porque por mais que a gente faça uma avaliação bem sucinta, a gente não consegue, né, às vezes no palpar a gente consegue ter o verdadeiro, né, a real situação que está internamente. Enfim, aí eu fiz a avaliação, eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha, né, na parte de trapézio, da parte da escápula. Aí quando eu fui palpando, eu falei, ó, tem muito ponto de tensão nessa região subescapular e infraescapular. Falei, a dor pode estar radiando daí. Aí ele até falou assim, não, mas como? Se a minha dor é no ombro. Aí foi onde que eu expliquei pra ele e achei interessante explicar pra vocês. Qualquer tipo de dor, seja ela em região de antebraço, torácica, principalmente na região da torácica, lombar, região de quadrado lombar, né, nessa parte da cintura, no ombro, na ATM, né, o que pode acontecer? Tá formando esses trigger points. O que são esses trigger points? É a formação de pontos de tensão, que eles podem ser em nozinho, em bolinha, ou em cordão, que eles são mais compridinhos. O porquê se formam esses pontos de tensão? N fatores: estresse emocional, mau jeito, posição de dormir, travesseiro muito alto, travesseiro muito baixo, virar abruptamente. Então, por exemplo, a pessoa me chama e eu viro com tudo, dá um ponto de estiramento. Então, o que acontece? A fibra muscular está aqui. Quando ela sofre processo de tensão, de retração, de nervoso, emocional abalado, mau jeito, o que acontece? A fibra muscular, ela se enrola, né? Como se enrolasse mesmo, desse um nozinho nela, em formato de cordãozinho ou nozinho, como eu já tinha explicado. O que acontece quando se forma esses dois fatores, né, em si? Por exemplo, formou um cordãozinho. O que acontece? Nesse lugar que formou o cordãozinho, eu tenho um bloqueio de vascularização. Então, eu não consigo ter o fluxo sanguíneo que deveria ter esse percurso sem nada obstruindo. Então, é como se eu tivesse cessado, rompido esse percurso. Então, o que acontece? Esse lugar que já tá, né, com esse nó, com essa falta de vascularização, com essa compensação, o que acontece? Ele não tá tendo o retorno que ele gostaria de estar na vascularização dele em si. Então, o que acontece? Ele começa a puxar como se ele... Pensa numa árvore seca, né? A raiz dela tá seca, tá morrendo. O que ela vai querer fazer? Ela vai querer puxar a água do solo. Então, ela vai fazer de tudo para tentar se irrigar. É a mesma coisa que acontece com o músculo. O músculo, ele vai estar tenso, né? Sem o processo de vascularização. Então, ele vai querer puxar sangue das outras estruturas. E o que acontece isso? Ele vai agudizando, ele vai inflamando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apertar os pontos. Por exemplo, achei o ponto de tensão aqui. Eu aperto e pressiono, porque eu preciso o quê?
revascularizar essa área. Eu vou conseguir revascularizar como? Liberando ponto de tensão. Então, se eu consigo dissolver esse ponto, dissolver no ponto, o que eu consigo? Revascularizar. Eu vou tirar esse nódulozinho, esse cordão, essa parte obstruída, vou liberar para conseguir relaxar e ter o retorno venoso, ter o processo de vascularização, que é o primordial para o bom funcionamento. E o que aconteceu com esse paciente? Justamente isso. Ele estava com muito ponto de tensão subescapular e um pouco de infraescapular. Eu apertei. Quando a gente aperta esses pontos, eles irradiam, né? Geralmente eles irradiam para o local da dor. Dependendo de cada estrutura, seja em escápula, o ponto pode subir para a cabeça, pode vir para o ombro, descer um pouco aqui na parte frontal, né, na parte do peitoral, pode descer para o braço. Pontos de tensão aqui na TM, né, em alguma disfunção temporomandibular, ele pode subir na cabeça, pode dar dor de cabeça, ou ele pode irradiar para a região aqui da nuca, do trapézio. Então, os pontos irradiam. Quando eu comecei a dissolver, a desfazer esses pontos de tensão dele da escápula, a dor veio para a cabeça e para o ombro. E foi uma dor assim insuportável. Eu até falo assim que às vezes em relação a homem e mulher aguenta um pouco mais desse processo de dor do que o homem em si. Ele tá acostumado a fazer exercício, pegar bastante peso, mas sentiu muita dor. Eu falei, aguenta um pouco que a gente desfaz, vai melhorar. Dói no começo, depois você vai sentir minha mão como se estivesse apertando, mas melhora. Eu faço esse mesmo tratamento com dry needling, com agulha, que faz a mesma função. A gente pega o pontinho de tensão, põe a agulhinha, vai, né, estimular para ter a liberação do processo, da agudização e revascularização. Eu falo para todo mundo, eu prefiro muito mais o tato, muito mais a terapia manual. Quando a gente faz com a mão, a gente consegue sentir muito mais coisas do que com o aparelho. Não sou contra alguns aparelhos, algumas técnicas, mas eu prefiro muito mais com a mão. É mais dolorido, é mais cansativo pra gente, mas eu sinto mais firmeza e eu vejo o resultado, né, muito mais rápido. Enfim, aí desfiz os pontinhos, né? Não consegui desfazer todos por causa da dor que estava muito grande. Vou conseguir ver agora essa semana. Desfazendo a dor, ele ficou com um pouco de dor de cabeça, mas ele falou, nossa, já melhorou muito a minha dor. Aí ele foi embora, eu falei, vai embora, não toma remédio para mascarar a dor, para bloquear do estímulo que eu acabei de dar. Vai embora e amanhã a gente se fala e você me diz se melhorou ou não, né? Aí ele foi embora com dor, né? Ele falou assim, a dor parece que tá a mesma. Daí quando ele foi mesmo pra casa dele, ele falou assim, já melhorou a dor, mas vamos ver amanhã. Eu falei, não, tudo bem, dorme, tenta dormir numa posição, né, na posição correta, ver se o travesseiro tá bem equilibrado, né? Se tá bem, se tá em relação à orelha e ao ombro. E amanhã você me fala. Aí no outro dia ele acordou, né? Passou no meio da manhã, quase na hora do almoço, ele me mandou mensagem. Falou assim, minha dor praticamente zerou. Eu faço que antes, sem peso, para ele fazer movimento de elevação ou com rotação e elevação, ele sentia muita dor. E ele falou assim, eu já consigo fazer sem dor nenhuma. Você acha que eu vou treinar? Como eu disse, né, como eu digo sempre, eu não sou de impedir ninguém de fazer nada. Aí eu falei assim, não, vai treinar, mas como sempre, saiba o seu limite. Se você tiver com dor, sabe a hora de parar. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele foi treinar, depois ele mandou uma mensagem super feliz, falou assim, vamos continuar com a técnica, eu sinto que tem mais ponto aqui atrapalhando, mas o meu rendimento no treino foi para 80%, 90%, eu consegui fazer, não fiz com muito peso por receio mesmo, mas os que eu não conseguia fazer sem peso nenhum, já consegui colocar um pouco de peso e consegui fazer. Aí ele falou que impressionante, eu tá achando que era uma lesão no ombro, de alguma coisa que eu fiz errado, ou enfim, a gente tá quase pedindo e você foi pro outro lado e falou, não, vamos ver se não tem algum ponto de tensão, e realmente era ponto de tensão. Então a gente tem que a gente tem que observar esses pontos, tem que ficar atento a isso, que às vezes a gente fica perdendo,
digo tempo, em alguma forma. Por exemplo, esses dias chegou um aluno para mim falando, eu tô com a coluna travando, né, lombar. Aí eu avaliei, eu falei assim, mas engraçado, a dor não tá vindo da coluna, do meio da coluna. Fui ver, era ponto de tensão no quadrado lombar. Como o quadrado lombar é uma musculatura muito profunda, então um ponto no quadrado lombar, o que acontece? Ele repuxa mais ainda. Desfiz o ponto, a dor melhorou. Então a gente tem que estar atento a esses sinais, saber avaliar e saber abrir a cabeça para observar que a dor no local, né, como era do ombro, pode estar vindo, pode ser proveniente de outra região. E às vezes é um ponto de tensão que é fácil de resolver, é simples para quem sabe, para quem tem o tato. É uma coisa assim de minutos, né, que dependendo da área lesionada, que a gente consegue resolver. Então ficar atento a isso, eu achei legal compartilhar isso com vocês, até mesmo para abrir um pouco a cabeça em relação às técnicas que se realizam e o que pode ser feito no consultório ou no estúdio, tá bom? Boa semana a todos!